Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 12. Então, contamos com a sua colaboração. Quem, porventura, está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Vamos para mais uma aula de História, a aula número 12, e contamos com a sua colaboração. Antes de começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 11. Questão 1. As feitorias foram construídas com o objetivo de... A alternativa correta é a alternativa C, com o objetivo de guardar ou armazenar o pau-brasil. Questão 2. Leia o fragmento abaixo. Em troca do trabalho dos índios, os portugueses davam espelhos, perfumes, machados e roupas. Essas coisas, na visão dos indígenas, eram muito valiosas. Entretanto, os portugueses sabiam que as coisas não tinham valor algum. A descrição acima se refere às... A alternativa correta é a alternativa A, se refere às bugigangas. Questão 3. Assinale abaixo a alternativa onde se encontra as duas capitanias hereditárias que mais prosperaram no território brasileiro. A alternativa correta é a alternativa B. As capitanias que mais prosperaram foram as de São Vicente e Pernambuco. Questão 4. Abaixo encontram-se os nomes de alguns governadores gerais responsáveis por fiscalizar e desenvolver o território brasileiro, exceto qual das alternativas abaixo não é de um governador geral que veio para o nosso território. A alternativa correta é a alternativa D. Francisco Coutinho. E por fim, questão 5, observe a imagem e responda. Qual é a cena que ela retrata? Essa imagem retrata o escambo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Fizemos a correção da atividade da nossa última aula e agora vamos para o conteúdo da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o mercantilismo. Então, prestem atenção, é um assunto top e de suma importância. Vamos começar falando sobre o surgimento do termo mercantilismo. O termo mercantilismo ele foi criado pelo economista Adam Smith no ano de 1776, a partir da palavra mercare, que significa gerir um comércio de mercadorias ou produtos. Então, a palavra, o termo mercantilismo, ele surge graças a esse economista, o chamado Adam Smith, lá no ano de 1776, ali no finalzinho do século XVIII, e o termo mercantilismo, ele surge através dessa palavra mercare, que quer dizer gerir um comércio de mercadorias ou produtos. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vimos como surgiu, o termo mercantilismo e agora nós vamos falar sobre o conceito e a definição de mercantilismo. O que é o mercantilismo? Mercantilismo, galera, é o conjunto de regras e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. A principal intenção do mercantilismo era obter mais recursos financeiros para a nação. O mercantilismo, pessoal, ele era praticado principalmente pelos reis absolutistas. Os reis absolutistas eram aqueles reis que tinham o poder absoluto, o poder total. Então, esses reis eles começam a praticar o mercantilismo. Com que objetivo? Tentar conseguir mais recursos financeiros. Então, os reis absolutistas eles começam a praticar o mercantilismo com esse intuito de conseguir mais capital, mais dinheiro. Porque quanto mais dinheiro o rei tivesse, mais prestígio e mais poder a sua nação teria.
Então, por isso que essas práticas mercantilistas, elas passaram a ser adotadas pelos reis, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar quando começou o mercantilismo. O mercantilismo, ele se inicia ali por volta do ano de 1500 e foi até aproximadamente o ano de 1750, ali no meio e meados do século XVIII. Quando surgiu o mercantilismo, estava chegando ao fim o feudalismo e a Idade Média, e estava se iniciando a Idade Moderna. Então, quando o mercantilismo ele surge, estava ocorrendo no mundo uma transição. Estava chegando ali ao fim a Idade Média, né, o período do feudalismo, e estava começando a Idade Moderna. Então, nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, é justamente nesse período quando surge o mercantilismo. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre alguns países que adotaram essas práticas mercantilistas, né? Onde foi que ocorreu o mercantilismo? Esse conjunto de regras e práticas econômicas, chamadas de mercantilismo, ocorreu na Europa. Então, a gente vai encontrar maciçamente, né, o mercantilismo acontecendo ali na Europa. Eu destaquei para vocês alguns países que praticavam o mercantilismo, que tinham essas práticas mercantilistas: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, todos esses países europeus, eles tinham práticas mercantilistas, né? O rei de Portugal praticava mercantilismo, o rei da França, o rei da Inglaterra, enfim. Esses reis, eles começaram a ter essas práticas econômicas chamadas de mercantilismo, como eu disse a vocês, com o objetivo de conseguir mais capital, mais dinheiro, e automaticamente o reinado ele teria mais prestígio e mais poder, ok? Vamos agora falar sobre os tipos de mercantilismo. Eu separei para vocês os principais tipos de mercantilismo. O primeiro tipo que nós vamos falar é o metalismo, que também é conhecido como bulionismo. O metalismo ele se caracterizou pelo acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, o nome metalismo vem de metal. Então, o que era o metalismo? O metalismo foi uma prática mercantilista onde os reis tentaram cada vez mais acumular metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, eles buscavam os metais preciosos, buscavam acumular. Por quê? Quanto mais metal precioso o rei tivesse, quanto mais ouro, quanto mais prata o rei tivesse, mais importância e prestígio o seu reinado teria, ok? Então, o metalismo é justamente a busca por metais preciosos, ok, gente? Clarinho, clarinho. Vamos falar agora sobre outro tipo de mercantilismo, que foi a balança comercial favorável. A balança comercial favorável, ela se caracterizou pela tentativa de exportar, ou seja, vender mais, e importar, ou seja, comprar menos. Então, como era que funcionava na balança comercial favorável? Eu tento exportar, ou seja, vender mais produtos do que comprar. Porque quando eu vendo mais produtos, está entrando dinheiro. Mas quando eu compro, eu estou gastando dinheiro. Então, se tentou fazer o quê? Vender mais, eu vendo mais produtos porque eu estou conseguindo dinheiro e cada vez mais eu vou comprar menos, vou importar, vou gastar menos. Então, assim, eu teria um superávit e, assim, eu conseguiria mais capital, mais dinheiro, ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o protecionismo, que é outro tipo de mercantilismo. O protecionismo ele se caracterizou pelas altas taxas alfandegárias, ou seja, os impostos, para os produtos estrangeiros, com o intuito de proteger a indústria nacional, ou seja, a indústria local. Então, o protecionismo, como o próprio nome deixa bem evidente, ele foi criado para proteger a indústria nacional, para fazer com que as pessoas não deixassem de comprar na indústria nacional e passassem a comprar em outros países. Eu vou explicar para vocês um exemplo de como funcionava o protecionismo, beleza? Suponhamos que eu, né, o professor Adriano, eu esteja interessado em comprar um celular. Eu encontro aqui em uma
loja brasileira um celular que custa R$ 1.000. Então, eu encontro esse celular aqui na loja, aqui no país, né, que esse celular ele custa R$ 1.000. Só que pesquisando na internet, o que é que eu verifico? Eu verifico que esse mesmo celular que eu encontrei, eu encontro aqui no site chinês o valor de R$ 500. Então, o mesmo celular que eu encontrei na loja aqui do país, eu encontro o mesmo igual, né, as configurações iguais, não muda nada em um site chinês no valor de R$ 500. Se eu for usar a lógica e querer economizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o celular de R$ 500 no site chinês, não é isso? Porque está mais barato, né? R$ 500 mais barato. Eu vou pagar apenas 50% do valor. Só o que é que acontece? Vai entrar agora o protecionismo. Fora o valor do celular, vai vir agora a taxa alfandegária, que são os impostos. Então, o professor Adriano, além de pagar os R$ 500 do valor do celular, ele vai pagar um imposto, uma taxa alfandegária, por exemplo, no valor de R$ 1.000. Então, para o celular sair lá da China, para chegar até mim, eu vou gastar R$ 500 do valor do celular, mais R$ 1.000 do imposto, da taxa alfandegária. Então, no total, eu vou estar pagando aqui, ó, R$ 1.500. Sendo que se eu comprar o celular aqui nacional, na indústria brasileira, eu vou estar pagando apenas R$ 1.000. Ou seja, no final das contas, vai ser mais vantajoso eu comprar na loja, na indústria, na fábrica local, do que no site chinês. Então, é basicamente assim que funciona o protecionismo. É uma forma de proteger a indústria e proteger o comércio nacional para que as pessoas, o comerciante, não compre de outros países, mas passe a comprar nacionalmente. Ok, galera? E por fim, nós vamos agora falar sobre o último tipo de mercantilismo, que foi o cobertismo, que também é conhecido como mercantilismo industrial. O cobertismo ele acabou se caracterizando pelo incentivo ao desenvolvimento manufatureiro e à fabricação de artigos de luxo. Ou seja, o cobertismo tentou dar destaque, né, e tentou desenvolver todo aquele trabalho que era feito manualmente, né, o trabalho manufatureiro, e também tentou dar importância e destaque à fabricação de artigos de luxo. Então, quando algo iria ser ali produzido, se utilizava porcelanas, ouro, diamante, enfim, se produzia esses artigos de luxo, porque sendo artigo de luxo, vai vender mais caro. Vendendo mais caro, automaticamente vai entrar mais capital, não é isso? Então, se deu muita importância à fabricação desses artigos de luxo. O cobertismo, pessoal, ele recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, que foi o Jean-Baptiste Colbert. Então, por isso que se chama cobertismo, beleza? Uma observação aqui, uma informação importante. O cobertismo ele ficou caracterizado pela criação de leis que não autorizava ou então dificultava a importação de produtos de outros países. Então, o cobertismo ele se assemelha um pouco com o protecionismo, né? Então, o cobertismo tenta fazer e criar leis que dificultavam, então, não autorizava a compra de produtos vindos de outros países, para que justamente o consumidor ele procurasse comprar produtos nacionais, produtos na indústria local, ok? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!